Saúde os irmãos com a paz de Cristo. Peço aos irmãos a gentileza que abram suas Bíblias no Salmo número 1. Salmo número 1. Peço ainda aos irmãos que mantenham esse salmo aberto e faremos a leitura durante toda a exposição da palavra nesse salmo. Salmo, peço aos irmãos que acompanhem, há um título que, ainda que não esteja nos autógrafos, ele dá uma boa ideia do que trata o texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, que a exposição da Tua Palavra, Pai, possa nos edificar, que possamos ser transformados por ela, que Teu Santo Espírito possa conduzir todo esse processo. Tem misericórdia, Pai, nós oramos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, um salmo bastante conhecido, e um certo comentarista chega a dizer que ele é a síntese do ensino bíblico. Ele resume a ideia do ensino bíblico. Aqui aparecem duas estradas. Uma estrada que é a dos ímpios e uma outra estrada que é a dos justos. A estrada dos ímpios, ela vai descambar, ela vai terminar no juízo do Senhor. E a estrada daqueles que são justos, ele vai cair, ele vai chegar no Senhor, e o Senhor vai abençoar com fecundidade, com frutos, com a sua bondade neste outro caminho. Então, um caminho de uma é o juízo, o caminho de outra é a fecundidade. Essa expressão caminho que aparece aqui, também em outras versões, a expressão, às vezes também aparece a palavra trilha. E a ideia de trilha, muitas vezes, não é um caminho muito bem organizado, às vezes um pouco complicado de você caminhar nele. Também a ideia de estrada. Mas o que se pensa aqui na cultura judaica é a trajetória de vida de cada pessoa, de cada homem. É cada passo que eu dou na vida, a minha trajetória de vida, esse é o caminho. E, portanto, há dois caminhos. Um caminho que leva ao Senhor e um caminho dos ímpios que leva a juízo. O caminho do justo, ele diz aqui que ele passa pela lei, ele passa pela Torá. A expressão que aparece no autógrafo é Torá. E a Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Mas podemos entender aqui também como toda a Escritura, toda a palavra que vem da boca de Deus, tudo aquilo que Deus revela aos homens, que de alguma forma está organizado para que ele possa compreender e viver por esta palavra. Então, o caminho do justo, ele passa necessariamente pela palavra de Deus. E essa palavra, ela vem com a instrução, vem com a orientação, vem com uma série de informações acerca disso. Para os irmãos terem uma ideia, a Torá tem mais de 600 mandamentos que instruem o homem como ele deve agir nas relações com outros homens, como também na sua relação com Deus vivo. Então é bem detalhado acerca dessas coisas. Algumas palavras, irmãos, que estão nesse texto, que
que ainda que nós possamos compreender o significado, é importante percebermos como é que está escrito lá no hebraico. A palavra ímpio, essa palavra aqui talvez ela seja uma palavra leve para o que está lá escrito. Em outras versões das escrituras aparece a palavra criminoso, que é uma palavra mais adequada, mais identificada com o texto. E a ideia de criminoso, de perverso, é alguém que é culpado de um crime, alguém que merece ser condenado por um crime, é um criminoso. Numa outra versão aparece a expressão criminoso, não ímpio. E numa outra versão aparece a expressão perverso, homem mau. Já o justo, essa palavra aqui ela está bem correta, a ideia de alguém que que há justiça nessa pessoa, ele é correto, há uma integridade no andar desta pessoa buscando o Senhor Deus. Outra expressão que penso eu não vai haver dificuldade, de qualquer forma é bom entendermos aqui diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. É bom esclarecer que homem aqui não é o macho, não é a fêmea, não é o velho, não é o jovem, são todos aqueles que são humanos, aqueles que vêm de Adão e Eva, todos. Nesse sentido, a palavra homem aqui, ela generaliza, ela se refere a toda a humanidade, para toda a humanidade. Então, há, portanto, dois caminhos para a humanidade. Um caminho, que é o caminho do criminoso, do perverso, do ímpio, e o caminho do justo, que leva ao Senhor Deus. Uma outra palavra que aparece aqui no versículo 1 ainda: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra escarnecedor é aquele que despreza alguma coisa, ele escarnece, ele ridiculariza, ele zomba de alguma coisa. E esse escarnecer aqui, ele muitas vezes está relacionado com as ações, a conduta daquele que não anda no caminho desses homens que são os escarnecedores. Eles zombam, ridicularizam aqueles que não se comportam, não conduzem suas vidas como eles o fazem. E eles escarnecem, eles zombam, ridicularizam. Olha como é que ele é. Uma outra palavra que aparece aqui, que diz aqui: não se detém no caminho dos que não anda no conselho dos ímpios. Essa ideia de conselho são os propósitos, os desígnios, é o que eles querem, o que eles buscam na vida. Então, o homem que não anda nesses desígnios, nesses propósitos, que não se detém nesse caminho, esse é o homem justo. Então, aqui temos, portanto, dois caminhos. Então, aqui, irmãos, vamos olhar primeiro o caminho do ímpio, do escarnecedor. É bem interessante como é o processo em que isso ocorre. Se vocês vamos olhar no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A ideia é que ele está se locomovendo, ele está dando passos, ele está caminhando. E aí, na palavra que vem a seguinte: não se detém no caminho dos pecadores. A palavra aí é bem clara. Ele está caminhando para algum lugar e ele para e fica em pé. Ele para aonde? Ele para na direção do caminho dos pecadores. É aí que ele para. O curso de vida dele é ele para em determinado momento. E o que vem a seguir é a expressão assenta, que lá no hebraico a ideia é de habitar. Então ele está andando, caminhando, a sua trajetória de vida, ele para e agora ele se assenta, ou seja, ele passa a habitar. Aonde ele passa a habitar, onde ele passa a viver? Na roda dos escarnecedores, dos zombadores, daqueles que ridicularizam quem não anda como eles. Ele para ali e ali ele começa a habitar ali. Então há um processo, o caminho dele, que ele vai trilhando de um determinado momento. Uma expressão que eu vou usar para os irmãos entenderem: parece que ele para
e ele toma uma outra direção, e ali ele senta, ele para e ele senta, e ali ele começa a andar com os escarnecedores, e de alguma forma ele passa a ser também como eles. Ele também passa a ser um zombador, um escarnecedor. Ainda sobre o ímpio, no versículo 4, está escrito, há uma figura de linguagem: os ímpios são como a palha que o vento dispersa. A ideia de palha, irmãos, aquelas partes mortas, muito leve, não tem consistência, não tem peso, e ficam ali jogadas, e não tem utilidade nenhuma. E o vento vai e pega essas coisas que não têm consistência, não têm peso, e joga para um lado e para o outro, não controla a sua vida, não controla a sua direção. É uma ideia, uma figura de linguagem sem consistência, sem peso, sem vida. É assim que os ímpios são. Um outro detalhe bem interessante, aqui no versículo 5, diz aqui, versículo 5: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Uma outra expressão que se usa aqui, se usa a expressão ímpio, se usa a expressão escarnecedor, e aqui a coisa complica um pouquinho mais, se usa a expressão pecador. Aquele que desobedece o que Deus quer, o que Deus revela para a sua vida, e ele toma a decisão deliberada de não atender o que Deus quer. Esse é o pecador. Eles não prevalecerão. Essa palavra aqui, a ideia aqui, é a ideia de você chegar num julgamento e diante de pessoas que vão lhe julgar, e você não consegue ficar em pé, não há dignidade em você para enfrentar os seus juízes. Não vão prevalecer, essa é a ideia. E quando fala congregação dos justos, há uma tradução mais correta, seria a assembleia. E há quem interprete essa expressão como essa assembleia dos justos, como aqueles justos que vão julgar os ímpios. É um grupo, é uma assembleia de justos, e eles vão julgar. Uma vez que o Senhor nos dá essa prerrogativa, vão julgar os ímpios. Então, o caminho dos ímpios, ele usa uma expressão aqui, perecerá. Ele vai deixar de existir. Ele não é importante. Esse é o caminho dos ímpios. Algumas expressões bem importantes, mas antes aqui, vamos ver o versículo 2, diz aqui, falando daquele que anda no caminho do Senhor, antes o seu prazer está na lei. E aqui, irmãos, preste bem atenção, essa ideia de prazer aqui é uma ideia de desejar, de você ter deleite nisso. Então há uma sensação agradável, excelente, de estar na lei, de buscar a palavra. Ele se sente muito bem com isso. O prazer dele, o desejo dele, o deleite dele está na palavra. E aqui, irmãos, algumas traduções não usam a palavra prazer, mas coloca assim: antes o seu desejo, o que ele quer na vida, o que ele almeja, o que ele busca, é a palavra do Senhor. É bem interessante que Gênesis 6 nos diz aqui acerca de Caim, que Caim, ele é abordado pelo Senhor Deus, e Deus chega a Caim, acho que capítulo 3, irmãos, vamos abrir aqui no capítulo 3, capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz a Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Havia uma vontade, havia um desejo de Caim de matar o seu irmão. O Senhor disse para Caim: se procederes bem, capítulo 4, versículos 6 e 7, se procederes bem
não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O desejo de Caim não era um desejo que agradasse o Senhor, e era um desejo mau. E o Senhor Deus diz que Caim deveria dominar aquilo. E aqui, irmãos, vemos a ideia de um desejo na lei, um prazer, um deleite na lei. Aqui já falando do caminho do justo. Essa ideia de caminho, irmão, Gênesis 6, antes do dilúvio, versículo 11, diz aqui: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O caminho que ele deveria seguir, ele não estava seguindo. Havia uma corrupção daquele caminho. E tem vários versículos que falam acerca disso. Tiago 5,20 diz aqui, por exemplo: sabe que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. O caminho errado daquele que não anda com Deus. Segunda Pedro, ele fala no capítulo 2, versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Aqueles que dizem estar andando no caminho da verdade, mas de fato não estão com práticas libertinas, ele diz aqui que por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ainda em Pedro, 2 Pedro 2,15, dizendo: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, a decisão de tomar o caminho que não é o caminho que agrada a Deus. Judas, capítulo 1, versículo 11, falando daqueles líderes que estão se comportando de maneira que não é agradável ao Senhor, diz aqui: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e perecerão na revolta de Corá. Ainda que ele use essas expressões do Antigo Testamento, há também uma figura de linguagem. O fim deles é a morte eterna. Mas o caminho do justo, ele tem prazer, ele tem deleite, é algo que agrada a ele estar na palavra do Senhor, na lei, na Torá. Ele tem prazer nisso. Todas as vezes em que ele lê a palavra, todas as vezes em que ele se alimenta dela, isso traz a ele um regozijo, um gozo, uma alegria. Esse aqui é o caminho daquele que anda com o Senhor Deus. Há uma outra expressão aqui: e na sua lei medita, de dia e de noite. A ideia de meditar aqui, essa palavra no hebraico pode ser gemer, pode ser murmurar, mas eu ouso dizer que ela pode ser, usando aqui também uma figura de linguagem, ruminar. É como se você mastigasse a palavra, lesse ela, e o seu cérebro a sua mente vai pensar na palavra, vai aprender dela, pensar nela, ficar o tempo todo com ela na sua mente. E quando é que isso vai ser feito? De dia e de noite. Essa expressão sugere que é em todo o tempo, não é em tempos específicos, somente no dia a dia de nossas vidas, não é somente aos domingos, mas ele fala aqui de dia e de noite. Ele vai meditar, ele vai se alimentar, ele vai ler essa palavra, de dia e de noite. E há um detalhe aqui, uma outra figura de linguagem: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Essa tradução aqui, irmãos, ela não é uma tradução fidelíssima ao que está no texto. Existem outras traduções, e a palavra plantada aqui não é bem plantada, porque pode dar a ideia de que alguém plantou uma árvore junto à corrente das águas, e não é essa a ideia. Numa outra versão aparece a palavra transplantada, numa outra expressão aparece a palavra replantada. Na realidade, essa árvore, ou esse início de árvore, não nasceu ali, mas foi trazida de outro lugar
e colocada ali junto à corrente das águas. Ela foi replantada, ela foi transplantada para aquele lugar. Ela veio de outro lugar. Talvez o lugar de onde essa árvore veio fosse um lugar desértico, um lugar inóspito, um lugar em que ela não podia dar frutos, mas alguém trouxe essa árvore e colocou junto à corrente de águas. E aqui diz que no devido tempo dá o seu fruto. Esse tempo não é o tempo que provavelmente, talvez alguns pensem que eu posso determinar, que alguém pode determinar em que tempo a árvore vai dar o seu fruto, mas ela dá o seu fruto no tempo oportuno, no tempo devido. Florescerá, frutificará, ela será fecunda no tempo de Deus, segundo as estações, e não no tempo que eventualmente, usando uma figura de linguagem, a árvore poderia decidir que é agora. Não é no tempo de Deus, no tempo correto, o fruto é dado. A folhagem não murcha. E aqui volta, falando desse homem, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui, irmãos, um problema muito complicado. Aparece aqui a expressão escarnecedor, aparece aqui a expressão ímpio, aparece aqui a expressão pecador. E aí alguém pode pensar o seguinte: o que eu sou? Eu sou justo, ando no caminho dos justos ou não? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro na carta aos Romanos, ele cita um salmo, ele diz aqui em Romanos 3, no versículo 10, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E agora? Não somos justos. Qual vai ser o nosso destino? Para onde nós vamos? E aqui, irmãos, a expressão aqui de justo não é a expressão de um homem que durante a sua vida, de tempos em tempos, comete atos justos. Não, é um homem plenamente justo. E esse homem, do ponto de vista das Escrituras, não existe. O único justo foi Cristo Jesus. Então, do ponto de vista do Salmo 1, o único que andou no caminho do Senhor foi o próprio Cristo. E isso pode nos deixar angustiados por conta do que diz Paulo aos Romanos. Mas preste atenção na continuação do texto, ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça que foi apregoada, que foi apresentada aos homens na palavra de Deus, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, não há mais separação entre etnias, não é mais Israel, todos os homens têm essa possibilidade. E ele continua: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, então não há justo nenhum. Mas ele continua sendo aqueles que são de Cristo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O Deus Todo-Poderoso abriu a possibilidade aos homens de serem declarados pelo próprio Deus de justos. E esses homens são aqueles que estão debaixo da graça dele e que são aqueles homens justificados por causa de Cristo Jesus. Então aqui, irmãos, existem sim homens justos e eles são justificados por causa de Cristo Jesus.
E é bem interessante, irmãos, só lembrando, Lutero dizia, e é bíblico isso, que Cristo é a palavra, que a palavra é Cristo. A revelação de Deus nas Escrituras é a palavra, e a palavra é Cristo, e Cristo é a palavra. Nós temos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A nossa tradução aparece a palavra Verbo. Eu ouso dizer que talvez não se devesse traduzir e sim colocar o que está lá no grego, logos, porque a expressão logos aqui, para os gregos, ela significava algo que talvez a expressão verbo não consiga conter isso. O logos é o princípio de tudo, o logos é o conhecimento, o logos é a perfeição. Talvez aqui pudesse estar exatamente como está no grego. No princípio era o logos, o verbo, o Cristo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus, e a criação de Deus, toda ela ocorreu porque Deus usou a palavra, porque Deus verbalizou no sentido de falar e trouxe tudo à existência. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Toda a criação, ela existe por causa de Cristo. Lembrando Colossenses, tudo foi feito por ele e para ele. A nossa existência, o fato de existirmos, é para ele. Quem é importante é ele, não nós. Na medida em que nós vivemos para ele, ganhamos importância. Lá em Colossenses, é uma bela poesia, aparece isso acerca de Cristo. Cristo é a palavra. Então, irmãos, é possível, sim, podermos ser como esta árvore se estamos em Cristo. É possível, sim, termos prazer na lei de Deus se estivermos em Cristo. É possível, sim. E aqui no começo do capítulo tem algo bem interessante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Essa expressão bem-aventurado, que aparece aqui na nossa tradução, ela traz uma certa complicação para alguns eruditos. Chouraki chega a dizer que a tradução bem-aventurado não é a mais correta. Essa palavra deriva da raiz achar, e ela aparece 16 vezes na Bíblia, e a ideia fundamental é de uma marcha. É como se eu estivesse decidido, resoluto, caminhando numa marcha, numa direção em que eu não vou de modo nenhum mudar, eu vou nessa direção. Chouraki defende isso e outros eruditos também. Agora, a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para a língua grega, ela usou a expressão makariori, que é a ideia de feliz, de bem-aventurado, e essa tradução influenciou todas as outras. De qualquer forma, irmãos, penso que não está incorreto, porque o próprio Senhor, lá no Evangelho de Mateus, quando ele usa a expressão bem-aventurado, ao que tudo indica, ele parece estar citando a Septuaginta. Ele é bem-aventurado, ele é abençoado, ele é conduzido, ele é protegido, ele está em marcha na direção do Deus vivo. Esse é o caminho dele. Ele não vai parar no caminho dos pecadores. Ele não vai se assentar, habitar na roda dos escarnecedores, mas ele vai ter prazer, ele vai ter deleite, ele vai desejar a lei do Senhor em todo o tempo, de dia e de noite. E o próprio Deus vivo, da feita em que ele busque a Cristo, na sua bondade, na sua graça, na sua soberania, vai trazer esse homem, de onde ele estiver, seja um lugar árido, um lugar em que nenhuma árvore conseguiria crescer, ele vai trazer e vai plantar, replantar, transplantar para a corrente de águas, e no tempo futuro esse homem vai dar frutos
em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, no versículo 6, ele falando desse homem, ele diz aqui: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa palavra conhece aqui, ela é uma palavra que dá a ideia de bastante intimidade. Ela é muito usada no sentido de quando o homem conhece uma mulher. Então, nesse sentido, o Deus vivo, ele vai como se ele fosse de forma bem íntima, ele vai conhecer o caminho dos justos. Ele não vai andar só. O Deus vivo vai estar com ele nesse caminho. E aqui, irmãos, como aplicação em nossas vidas? Vamos para a aplicação. Primeira pergunta que eu faço aos irmãos: em que temos prazer? O que nos deleita? O que desejamos na nossa vida? Alguém já disse que você conhece as pessoas pelo seu lixo. Alguém já disse que você conhece as pessoas pela forma como ela ocupa o seu tempo. Mas também podemos dizer que conhecemos as pessoas por aquilo que elas desejam no seu mais íntimo, por aquilo que elas têm prazer. Se isso pudesse ser exposto, você conseguiria conhecer essa pessoa, saberia exatamente como ela é. Onde está o nosso prazer? O que nós desejamos? E aqui, como aplicação, se o nosso desejo é contra nós, cabe a nós dominarmos ele e buscar outras coisas, aquilo que pode mudar a minha vida com a palavra do Senhor Deus. Tudo aquilo que eu desejo, que eu anseio, que eu busco, que eu tenho prazer e não é agradável ao Senhor, ó Deus, tem misericórdia, e que isso possa ser afastado da nossa vida. Ó Pai, nos dá essa vontade, essa força, que o Teu Espírito possa nos conduzir e nos libertar dessas coisas. Que o nosso desejo possa ser para Ti, que o nosso desejo, o nosso deleite possa ser na Tua Palavra. Uma outra aplicação, irmãos: qual é o lugar da Palavra de Deus na nossa vida? É bem interessante que ele medita de dia e de noite. E eu lembro, irmãos, eu já falei isso e eu volto a falar. Eu testemunho aqui de uma senhora, eu devia ter talvez 10 anos de idade, Dona Luísa. Minha mãe contratou para trabalhar lá em casa. Eu lembro bem dessa história. E no momento em que a mãe conversava com outra senhora, uma amiga, acerca da contratação da Dona Luísa, a senhora falou sobre a Dona Luísa. Ela só tem um problema: ela é crente. Aí minha mãe é crente, mas olha, os crentes, eles são corretíssimos, eles são íntegros, e é impressionante como eles conhecem a Bíblia, sabem tudo na cabeça. Eu tinha 10 anos de idade, não conhecia o Evangelho. Eu fico me perguntando, irmão, se podemos dizer a mesma coisa hoje acerca daqueles que andam com Cristo. Será que podemos falar isso de nós, sobre nós? Será que de fato dominamos as Escrituras dessa forma? É uma pergunta a fazer. Aqui, como aplicação, eu vou dar alguns exemplos, irmãos. Irmãos, me permitam dar alguns exemplos. Na casa de um irmão, amigos ali, e ele para tudo do nada: vamos ler um salmo. Que coisa estranha. Do nada, vamos ler o salmo. Ele abre o salmo e lê o salmo. E aí eu pude constatar que esse é hábito dele. De tempos em tempos, em reuniões normais de família, reuniões informais, no dia a dia, no estar com os outros, ele para, vamos ler o salmo. Ele lê o salmo, de tal sorte que ele lê 5 salmos por dia. Na medida em que é possível, ele para alguma atividade, estão vendo alguma coisa na televisão, vamos ler um salmo. Um outro hábito que eu vi de um irmão e de uma irmã, que eu achei muito interessante: 2 hábitos, 2 casais. Todas as noites, antes de dormir, o esposo lê para a esposa um salmo. Um dia ele lê, outro dia a esposa lê um salmo.
um outro casal, já tem idoso, eles liam a Bíblia juntos, toda a Bíblia, cada dia eles liam uma porção, e num dia lia o marido, no outro dia lia a esposa. Lá atrás, o irmão que o Senhor já levou, naquela época que não existia internet, nada disso, não existiam essas comodidades, ele tirava a cópia da palavra de Deus, e a todo momento em que ele tinha uma oportunidade, ele puxava e ficava lendo, e esse irmão que o Senhor já levou, ele respirava a palavra de Deus. O interessante, irmãos, é que ele tinha um hábito de decorar porções das Escrituras, e ele me fez, por exemplo, decorar o capítulo 2 de Timóteo todinho. Oh Deus, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite aos fiéis e também idôneos. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado em Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas e vai embora, irmãos. Ele decorava. Então, aqui, com uma aplicação, podemos e devemos decorar a palavra de Deus. Eu vi uma situação que eu não esqueço, de uma senhora bastante aflita, precisando de cuidado, de consolo. Ninguém sabia o que falar. Um rapaz jovem chegou para ela, e eu pensei, o que ele vai falar? E ele tinha um salmo todo decorado e começou a expor o salmo para ela. E aquilo foi um consolo para ela, porque ela recebeu a palavra de Deus direto para ela. Podemos e devemos fazer isso, irmãos, decorar as Escrituras, por que não? E na medida em que o tempo passa, em que os dias vão andando ali e acolá, eu expresso isso. Podemos expressar isso. Por exemplo, ao final da tarde, Salmo 141, Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco, e suba a tua presença, a minha oração como incenso. Seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina, põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Salmo 34. Os irmãos conhecem o Salmo 34? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, e vai embora. Belíssimo. Salmo 23, aí muita gente conhece. Salmo 90. Colossenses, irmãos, Colossenses, aquela poesia maravilhosa sobre o Senhor, sobre Cristo, e que isso no dia a dia possamos expressar sozinhos mesmo, sozinhos, e ali a gente expressa essas palavras. Irmãos, como aplicação, devemos nos alimentar da palavra. Preste bem atenção, porque esta palavra aqui, ela é sem erros, inerrante, ela é suficiente. Não precisamos de mais nada, mas somente da palavra do Senhor Deus. Só precisamos dela. Ela revela a vontade de Deus para as nossas vidas, e hoje temos a possibilidade de acessá-la de muitas maneiras, e precisamos de dia e de noite, o tempo todo, nos alimentarmos desta palavra e permitirmos que o Santo Espírito nos conduza num processo de transformação. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo que devemos falar entre vós como salmos e hinos e cânticos espirituais. Falar entre nós dessa forma. Podemos fazer isso. Essa possibilidade existe. Então devemos buscar fazer isso. E aqui, irmãos, eu até apelo aos irmãos que uma vez que o serviço termine, que possamos trocar ideias. Alguém pode ter alguma ideia interessante sobre as Escrituras, sobre a leitura da palavra de Deus, como do casal idoso, como do outro casal, e que um lê um salmo para a esposa e vice-versa. Irmãos, essa palavra, ela transforma. Essa palavra aqui, ela muda nossas vidas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Ele não para, não se detém no caminho dos pecadores. Ele não habita, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o prazer dele está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore que Deus trouxe de um lugar árido, talvez desértico, e ele plantou junto à corrente das águas, e vai dar frutos. Vai dar frutos. E esses participarão da congregação dos justos, e o Senhor os conhece profundamente, e o Senhor não os desamparará, mas o Senhor vai cuidar. E aqui, irmãos, a palavra de Deus revela a vontade do Senhor. A palavra de Deus é instrução para o nosso dia a dia. A palavra de Deus é consolo para nós. Consolo, porque hoje a nossa vida pode estar bem organizada, ótima, mas em algum momento talvez não. Mas as nossas esperanças em Cristo não se limitam apenas a esta vida. A nossa expectativa, a nossa esperança vai além dos acontecimentos que ocorrem nesses 90, 80, 70 anos, sei lá. Há muito pela frente. Há muito pela frente. E esse muito pela frente é com Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia. Confessamos que, ainda que o acesso à Tua Palavra seja hoje tão facilitado, como não foi para muitos no passado, Pai, que tiveram dificuldades de toda sorte para acessar esta Palavra, hoje temos ela fácil, Pai. Ó Deus, tem misericórdia da nossa negligência, que o Teu Santo Espírito possa nos incomodar, e que possamos nos alimentar, encher a nossa vida, nossos pensamentos, nossas mentes, nossos corações com a Tua Palavra, Pai. Enche a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é Cristo, Pai. Ó Deus, nos ajuda, nos ajuda. Pedimos perdão, Pai, por tão grande negligência, e pedimos que Tu nos conduza no Teu caminho. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.